Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 108. E hoje a gente fala de cooperativismo e políticas públicas de desenvolvimento. O programa de hoje é realizado em parceria com a Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo. A gente recebe hoje a Aline Cardoso e recebemos também a vereadora Sandra Santana para tratar desse tema que me é tão caro e tão gostoso, cooperativismo e políticas públicas de desenvolvimento. Vamos saber tudo do município, vamos saber das políticas municipais, das políticas da secretaria, vamos saber da Câmara dos Vereadores, da atuação da vereadora Sandra Santana. Eu sempre dedico os programas, hoje eu queria dedicar o programa ao Fiore Papalia, que é um dos primeiros advogados da minha família, é um querido primo, um primo próximo. Eu desejo todo sucesso a ele, ele que nos inspira, depois dele vieram tantos outros da família como advogados, e eu dedico o programa de hoje ao Fiore Papalia, um querido. Como eu vinha dizendo, edição 108, a gente fala de cooperativismo e políticas públicas de desenvolvimento. Já vi que a Sandra está aí já, a querida Sandra Santana, já vou convidá-la para entrar aqui ao vivo conosco. Já vou mandar o convite para a vereadora Sandra entrar conosco aqui. Enviei o convite para a vereadora Sandra, já em seguida encaminho o convite também para a Aline. Boa noite, querida. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, deixa eu mandar o convite aqui Me para a ouve Aline. bem? Sim, sim. Ouço bem, sim. Me ouve também? Agora sim. Que bom. Já mandei o convite para a Aline também. Queria te agradecer de antemão por ter aceito o convite de participar do Direito em Pauta. A gente está na edição 108. É uma alegria para mim receber duas pessoas que defendem tanto, que lutam tanto pelo cooperativismo. Vamos falar bastante disso aí ao longo do programa de hoje. Rapidamente eu queria falar aí, eu pedi para reduzir o seu currículo 4 vezes, tá? Para a tua assessoria. Não fica brava comigo, não. A Sandra é formada em Direito, é vereadora, ingressou na Assembleia Legislativa como chefe de gabinete do querido ex-deputado Celino Cardoso, atuou no Executivo, passou pela Secretaria da Casa Civil do Mário Covas, saudoso Mário Covas, pelo gabinete do vice-governador Alberto Goldman, passou pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foi subprefeita e uma excelente subprefeita de Perus Anhanguera de 2007 e 2009. De janeiro de 2009 até março de 2020, ocupou a subprefeitura da Freguesia do Ó Brasilândia e é atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. Além de tudo, é uma excelente vereadora. E eu já vejo aí também a Aline. Boa noite, Aline querida. Aline Cardoso. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Sim. Então tá bom. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Gente, rapidamente também, a Aline é secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo desde 2017, foi vereadora em São Paulo, assessora parlamentar da Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, é graduada e pós-graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, pela Universidade de Strasbourg, na França, possui especializações em Tecnologia da Informação, Direito, Sustentabilidade e Economia e atualmente cursa pós-graduação em Urbanismo Social no INSPER. Queridas, bem-vindas ao Direito em Pauta, muito feliz. O programa de hoje é feito em parceria com a Comissão de Cooperativismo da OAB. E aí eu já queria começar perguntando para vocês, e aí fiquem à vontade, é um bate-papo, a gente vai escolhendo aí quem vai responder, vocês respondem. Como é que foi o primeiro contato de vocês com o cooperativismo? E aí, o que despertou essa defesa toda que vocês fazem do cooperativismo o tempo todo? Eu vejo vocês o tempo todo. Cria lei, cria o dia para comemorar, assina política, assina protocolo. É o tempo inteiro defendendo o cooperativismo. É isso aí. Quem tem que responder primeiro é a Aline e depois todo mundo vai entender por quê. Nossa, agora tá um barulho aqui. Olha, gente, a vida como ela é. Eu tava no trânsito, eu parei num lugar, eu tá meio improvisado aqui, vocês não reparem o barulho. Mas então vamos lá, a vida como ela é, você perguntou, eu vou falar a verdade, tá? As primeiras cooperativas que eu conheci, meu amigo, foram de vinho. Que delícia.
Podia ser de tanta coisa, mas foi de vinho, na Alsácia, região da França, onde eu morei durante alguns anos. Fui para lá para estudar, acabei me casando lá. E eu morava na Rota do Vinho da Alsácia. Né? A Alsácia é uma região que produz bastante vinho, mas não é a maior. E justamente as vinícolas lá, elas são todas muito pequenininhas. E o que eles fazem para ganhar escala, ganhar mercado e ter uma força, né, estrutural e poder competir, inclusive mundialmente? Eles se juntam em cooperativas. Então foram as primeiras cooperativas que eu conheci. A gente está falando do finalzinho dos anos 90. Eu era uma mocinha, jovenzinha. E aí depois, enfim, voltei para o Brasil, né, uma série de coisas, e a gente foi tendo contato com vários temas, inclusive com cooperativas de reciclagem. Em 2016, quando eu fui candidata a vereadora, nós fomos procurados por amigos comuns, que inclusive a Sandra hoje defende como vereadora muito, que me trouxeram o tema das cooperativas de reciclagem e falaram assim, olha, a gente precisa de madrinhas, a gente precisa de apoio, a gente precisa de quem defenda a nossa causa. E aí a gente começou a estudar, porque, veja bem, não é qualquer um que chega pra gente e fala que defende minha causa, porque não dá pra defender a causa de todo mundo. Mas a gente começou a entender que era um pleito justo, que era um tema importante, que era uma coisa que fazia sentido, que era bom pra eles, que era bom pra cidade, que era bom pra todos. E aí eu fui, digamos assim, abraçando mesmo a causa a partir dali e criando essa afinidade, e aí o bichinho morde a gente não larga mais. E aí depois vem a história da Sandra, né, Sandra? É isso daí. Bom, o meu primeiro contato não foi com vinhos, não foi na França, foi na reciclagem mesmo aqui em São Paulo. Eu era chefe de gabinete do deputado Celino e foi assim, um primeiro contato muito, eu vou dizer assim, muito discreto. O Jair do Amaral, que é esse parceiro comum aí que a Aline falou, lá da Cooperativa Crescer, eles estavam defendendo um projeto de lei na Assembleia que defendia a questão do cooperativismo, e o deputado Celino, ele era um dos membros da comissão que seria assim, ou vai ou racha. E o Jair veio junto com o pessoal das cooperativas e apresentou a proposta, falou como era. Eu até confesso, né, quando as pessoas falam assim com a gente, eu conheci o trabalho do Jair muito mais na área cultural do que na área do cooperativismo, porque o Jair atuou muito, né, na região de Pirituba, na parte da cultura. E aí ele começou a falar, começou a explanar tudo, e eu fiz assim, nossa, então é tudo isso daí, né? Porque a gente fica, aquele negócio que inclusive muitas pessoas têm ainda hoje, né, Constantino e Aline, acho que vocês vão concordar, aquele leve preconceito com relação aos catadores. As pessoas não conseguem compreender a riqueza do trabalho e de oportunidades que essas pessoas trazem para a sociedade. E aí o Celino falou, vamos defender. E o Celino realmente foi o voto que foi decisivo para que o projeto de lei fosse adiante, fosse a plenário, e lá na frente foi aprovado, enfim, foi bem bacana. Então, esse foi um primeiro contato, e depois a gente não tocou muito mais no assunto. Quando a Aline se elegeu vereadora, durante a campanha dela, ela esteve lá na OCESP. A convite, inclusive, uma das pessoas que levou a Aline à OCESP foi o próprio Jair do Amaral, né? Junto com outros parceiros, enfim. E aí ela começou a falar. Até aí ela começou a falar. E a Aline, ela é muito empolgada em tudo, né? Bastante empolgada em tudo. Eu falei, deve ser mais uma das boas empolgações da Aline. Mas dentro do mandato dela, e quando o pessoal veio e procurou, aí realmente foi isso, né? Precisavam de alguém que abraçasse lá na Câmara, que tocasse. E como eu acompanhava muito de perto o mandato da Aline, aquele bichinho que picou ela me picou também. Então, o meu maior contato no cooperativismo, quem me chamou mais a atenção, Jair do Amaral, não fique bravo, por favor, mas quem chamou mais a atenção foi a Aline. Né? E a partir daí é que eu comecei a entender um pouco mais. Depois, como candidata, o próprio pessoal do cooperativismo, vendo, né, esse grau de parceria que a gente estava disposta a entrar e abraçar, assim como a Aline já havia abraçado, nos apoiou, né, na nossa campanha, e a gente segue aí junto até hoje. Mas olha, desculpa, Constantino, deixa eu só fazer um comentário, assim, porque eu acho que aconteceu uma coisa bacana, né? A Sandra e eu, a gente tem muita cumplicidade, muita parceria, uma aprende muito com a outra, uma apoia a outra, uma cobre a outra, né? E eu acho que a gente tem algumas pessoas que foram muito importantes nesse processo, né? Eu sei que não foi a pergunta, mas tem a ver. Então, eu acho que a Sandra citou o Jair do Amaral, é fundamental.
o Carioca também, uma pessoa fundamental. A Maria Eugênia. Oi? O Alex da Copermit, uma pessoa. O Alex da Copermit. A Maria Eugênia, que acabou. A Maria Eugênia, que acabou de entrar aqui, que trabalhou muitos anos na OCB. Depois a gente criou uma grande afinidade com o pessoal da UCESP, né? Mais recentemente você, amigo querido. Então eu acho que assim, a gente, quando a gente é representante do povo, né? A gente não tem que saber tudo. E a gente não é obrigada, não tem como. Eu acho que o importante é a gente também criar uma rede de apoio, porque nós somos instrumentos dessa rede de apoio, né? Então eu até aproveito e nos deixo aqui à disposição, que eu acho que a gente é uma dupla, a Sandra no Legislativo e eu no Executivo, que pode contribuir muito. Então com esta rede de apoio, juntos, a gente pode fazer muita coisa incrível pelo cooperativismo na cidade de São Paulo. E eu sou testemunho do quanto vocês fazem, né? O quanto vocês realmente abraçaram a causa e defendem. Já passaram vários comentários, passa muito rápido, mas falando que vocês são nota 1000, que vocês foram picadas pelo bichinho do cooperativismo. É bem isso. E assim, como que o cooperativismo muda e pode mudar a vida das pessoas de São Paulo? Ai, olha, bom, primeiro, é a própria geração de renda, são as próprias oportunidades que as pessoas acabam tendo, né, com o cooperativismo, através da participação. Recentemente, numa conversa, aliás, na própria sessão solene lá na Câmara, eu falei que o cooperativismo é um modelo de negócios onde ninguém perde, todo mundo ganha. Aliás, se alguém perder, perde todo mundo, né? Então, todos vão fazer de absolutamente tudo para que todos estejam bem, para que todos ganhem. Acho que é um modelo extremamente democrático de negócio, inclusivo, enfim, é extremamente positivo. Vou dividir a resposta aí com a Aline. Não, eu acho que eu vou tomar liberdade até de avançar aqui para o próximo ponto, né? Eu acho que cooperativismo não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga, e desde que o mundo é o mundo, mas quase, então tem uma história. Mas é incrível como ele consegue ser atual e contemporâneo, né? Porque a gente vive um momento de transformação do mercado de trabalho. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que antigamente até as pessoas falavam Secretaria do Emprego. A gente não é Secretaria do Emprego, a gente é Secretaria do Trabalho. Porque existem muitas formas de trabalho e o cooperativismo é uma delas, né? Uhum. Então, a gente tem um apoio ao CLT, carteira assinada, emprego? Tem. Mas a gente apoia o empreendedorismo, a gente apoia o cooperativismo, a gente apoia, né, os autônomos, uma série de coisas. E eu acho que o interessante do cooperativismo é que ele é um formato de empreendedorismo, né, que é mais solidário, que é mais, como o próprio nome diz, né, coopera. Então, ele permite que mesmo as pessoas que não estão tão estruturadas e tão qualificadas para empreender sozinhas, possam empreender neste formato de cooperativa. E também existe uma dinâmica da própria lógica da cooperação, do se somar, né? Eu sempre, quando eu vou falar sobre cooperativismo em algumas palestras onde as pessoas não entendem, eu falo, é simples. Você tem um cliente que quer 100. Sua capacidade de produzir é 10. É uma maneira bem bobinha, né? Para alguns temas que dá para entender. Sua capacidade de produzir é 10. Se 10 que fazem 10 se unirem, vocês têm condições de atender quem quer comprar 100. Senão você vai perder mercado. Então é uma maneira de matemática básica das pessoas entenderem, porque a gente também trabalha, né, Constantino, com cooperativismo de costura, de culinária, de artesanato, setores onde às vezes o mercado e a escala são uma das razões para as pessoas se unirem, né? Porque na reciclagem ou em vários outros temas, às vezes você tem até uma política pública que estimule isso, mas tem outros temas onde não tem ou não tinha, porque agora na cidade de São Paulo tem, então as pessoas se uniam muito assim de uma maneira quase que instintiva para conseguir responder a uma demanda de mercado. Então eu acho que acima de tudo, né, é uma forma de dar oportunidade para quem não tem ou para quem não consegue ter, de uma maneira justa, de uma maneira... eu acho até que a gente pode falar aqui, eu confesso que eu estou falando isso um pouco da minha cabeça, não sei se tem uma literatura sobre isso, mas a gente fala muito do capitalismo consciente, do capitalismo humano, de um capitalismo justo. Gente, vamos falar real, o capitalismo é o que temos. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, é o que temos, então temos que fazer ele ser o melhor possível.
E aí eu acho que a gente consegue, através do cooperativismo, ter uma das maneiras de fazer com que exista uma produção de riqueza, mas que essa produção de riqueza ela seja dividida, ela seja acessível para todos e, ao mesmo tempo, em geral, os temas do cooperativismo são temas que também são bons para a sociedade, não são bons só para os cooperados, né? Eles trazem alguma coisa legal e interessante. Então, acho que essas são aí as maneiras da gente ir caminhando para fazer o cooperativismo beneficiar a sociedade e a sociedade se beneficiar do cooperativismo, né? Na verdade, eu queria só falar mais uma coisa. Além de tudo isso que já foi dito, se a gente parar para analisar, principalmente hoje, principalmente depois da pandemia, até a questão da autoestima das pessoas. Quantas pessoas estavam completamente fora do mercado de trabalho e dentro de cooperativas de reciclagem, de catadores, principalmente, elas conseguiram ser reinseridas no mercado, gerar renda para dentro das suas casas, começaram a transformar as suas vidas. Mas o cooperativismo, ele está também além disso daí, claro, porque muitos modelos de negócios que hoje estão inseridos, né, nas cooperativas, as pessoas, tem gente que pratica e não percebe. Por exemplo, tem gente que tem conta bancária no mercado financeiro cooperado. E ela não parou para pensar, né, que ela também está inserida ali. Ou vai no médico e no dentista. Assistência médica odontológica. Né? Nós temos aí, que teve junto com a gente lá na sessão solene, que é uma cooperativa. Então, tem pessoas que não perceberam ainda, né? E aqui mesmo no Brasil, a gente percebe que o cooperativismo está indo assim, né? Está indo numa crescente. Agora, eu acho que a cidade de São Paulo vai ajudar muito mais a crescer, né, Aline Cardoso, a questão das cooperativas? Eu vou chegar nisso. Sabe o que eu acho interessante do cooperativismo? O cooperativismo é gigante, né? Tem, no mundo, 12% da população faz parte de cooperativa. Então, assim, a gente tem o agro, que tem, assim, gira muito dinheiro. A gente tem a questão do cooperativismo de crédito, a questão das Unimédias. Mas o que eu acho gostoso do cooperativismo e que me encanta é o que vocês vêm falando. É a história que a gente ouve do Carioca, que está aí nos acompanhando. O Jair passou por aí também. Tanta gente, não dá para citar todo mundo. Mas assim, a gente ouve a história do Carioca e assim, todas as vezes que eu ouço o Carioca contando a história dele, eu choro. Eu sou chorão, tá? Mas eu choro porque assim, é essa mudança na vida das pessoas, de verdade, de quem precisa, que o cooperativismo faz. Por isso que ele encanta. E aí acho que ele fica ligado direto a essa questão do desemprego, da questão do empreendedorismo. Ele tem essa ligação direta. Então, dá para fazer muita mudança na vida das pessoas. E vocês que estão na área pública, que precisam dessas... que a gente, na verdade, precisa de vocês para essas políticas. Quando vocês se apropriam do cooperativismo, que nem vocês duas fizeram, a chance de dar certo é óbvio que é muito grande, como tem dado, né? A gente vê pelos comentários aí, vários comentários elogiando vocês duas. E realmente ele contribui para reduzir... Dá para a gente pensar assim, que o cooperativismo reduz a questão da falta de emprego, essa questão drástica que a gente vive pós-pandemia, as coisas estão melhorando, mas mesmo assim, dá para ter esse link de cooperativismo para tentar ajudar a reduzir a questão do desemprego? É que assim, a gente vem dessa cultura que os nossos pais, os nossos avós colocaram na nossa cabeça, que eu não estou dizendo que está errada, tinha uma razão de ser, que as pessoas queriam um emprego, né? Então o sonho das pessoas era a carteira assinada. E quem nunca passou por isso, essa fala da carteira assinada, mas assim, o mercado de trabalho mudou, as relações de trabalho mudaram. Então, tanto é que a gente não fala, a gente usa mais até a expressão de desocupados do que de desempregados quando a gente fala de estatística. Por quê? Porque, na verdade, o que conta no fim do dia é você ter renda. Você ter um trabalho digno, honesto, né, na medida do possível, com todas as proteções de direitos e tudo mais. E isso não é só a carteira assinada que dá, né? Se você tiver um trabalho formal, você pode ter... Estou falando com o advogado, porque quem sou eu para falar? Você pode ter seus direitos protegidos, garantidos, e tudo bem que não é uma carteira assinada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava fazendo uma conta, eu tenho mais de 20 anos de contribuição do INSS, e eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca tive carteira assinada. Eu tenho a carteira, mas ela é branca. Por quê? Porque eu trabalhei em outros formatos, como autônoma, como empreendedora, como servidora. Então, assim, eu nunca tive emprego. Eu tive trabalho.
né? E o cooperativismo, ele traz um desses formatos de trabalho. E qual que é o meu desejo? E aí isso tem a ver com uma pergunta que eu sei que você vai me fazer, que eu vou dar um spoiler, né, que é a questão da lei, e é muito também a luta da Sandra, a minha. A gente precisa aumentar a cultura cooperativista. Né? Então, a gente precisa aumentar o desejo das pessoas serem cooperadas. Da mesma forma que as pessoas desejam ter carteira assinada ou desejam empreender, por que não desejar estar numa cooperativa? Né? Isso tem muito a ver com o inconsciente da população, né? O que você deseja ser? Então, eu acho que quando você faz essa pergunta, se contribui com a questão do desemprego, lógico que sim, porque isso é a nova dinâmica. A nova dinâmica não é emprego, é trabalho. Né? Tem toda uma discussão que eu não vou entrar no mérito, de precarização. É óbvio que a gente não é favorável à precarização e a gente tem que lutar para as coisas serem formais, regulares, os direitos, mas aí que tá, não é só emprego, é trabalho. E aí, falando dessa questão da formalização dos direitos, eu queria até fazer um comentário aqui que o Carioca é um grande protagonista nisso. A gestão Bruno Covas foi uma das gestões que mais inovou e que mais valorizou os cooperados. Porque o que aconteceu no caso da cooperativa de reciclagem? Criou-se uma lógica que não existia antes, que você pega um excedente das centrais, das mega centrais de triagem, e você distribui para os cooperados. Então o cooperado tem lá a renda dele todo mês. Quando chega no fim do ano, ele tem um bônus que vem do excedente da reciclagem da cidade. Isso é lindo, porque isso é justamente assim, dá para quem merece, né? É quase que uma redistribuição de riqueza. Você pega lá um bolo grande, você distribui. Então isso é valorizar o trabalhador. E não é necessariamente emprego. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é uma das soluções para esse desafio, mas isso passa por uma mudança de mentalidade das pessoas. E aí entra esse conceito que a Sandra é tão defensora quanto eu, da cultura cooperativista. Colocar na cabeça das pessoas que essa é uma forma de trabalho maravilhosa. E além de tudo, ela acaba trazendo muito melhores condições de negociação, né, economia de escala, enfim, são só pontos positivos de fato. Né? Então, a gente realmente defende, acredita. Eu estou vendo, olha, eu não enxergo muito assim com a letrinha pequena, mas eu estou vendo que está entrando tanta mensagem. Eu vi que já passou o Jair do Amaral, já vi que o Carioca está aqui falando. Aliás, acho que já eu vou ter uma conversa ao vivo com o Carioca, viu, Aline Cardoso? Nós duas. Eu queria fazer uma menção, então, também a minha filha, que entrou, e mandar um beijo para ela, porque ela entrou e comentou. Então, um beijo, filha, te amo. É isso. Sabe, assim, eu defendo essa questão da diferença de trabalho e emprego há muito tempo. E, assim, eu acho que a live já valeu para mim, por eu ter ouvido da secretária do Trabalho, ressaltar que é secretária do Trabalho e não do emprego. Sensacional. E, assim, existe vida fora da CLT. É uma frase que eu sempre uso. Existe vida fora da CLT. Isso serve para o Judiciário, serve para o Ministério Público do Trabalho, serve para os advogados, serve para toda a sociedade, para todo mundo, serve para quem está no Executivo, para quem está no Legislativo. Existe vida além da CLT e vida digna. Não é só porque está fora da CLT que é precarização, que está sendo explorado. Nada disso. A gente tem tanta gente que mudou a vida. Vamos falar de novo do Carioca, porque a gente lembra dele sempre. Mas tanta gente, vocês conhecem tantas pessoas, eu conheço tantas pessoas que mudaram a vida através do cooperativismo e não através do emprego formal, CLT. Então, assim, é realmente isso. Existe vida fora da CLT. E acho que o futuro é trabalho, é empreendedorismo, é cooperativismo e cada vez menos a questão do trabalho formal. Isso não é nenhum demérito para ninguém. Mas vamos em frente. Só uma observação. Formal, esses formatos são formais, né? Mas eles não são a carteira assinada. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar que o cooperativismo é uma maneira formalizada de trabalhar, regulamentada, né? Com uma série de direitos e... Né? Então, eu acho que é muito importante isso. Existe vida fora da CLT e é uma vida formal e com direitos e garantias, né? O principal, né? Com direitos e garantias, que muitas vezes as pessoas não compreendem que fazer parte de uma cooperativa dá a elas, sim, direitos e garantias. Agora, há pouquinho passou, inclusive, uma menção do Carioca, se eu não estiver enganada, falando da questão da contribuição previdenciária,
que é aplicada aos cooperados, né? Que é uma luta, inclusive, gigante, que nós sabemos, que se trava no sentido de se baixar a alíquota dessa contribuição. Né? Ou seja, o que eu quero dizer, se o cooperado está ali contribuindo com o regime previdenciário, ele também tem, sim, as garantias dele, os direitos, enfim. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque já tem gente corrigindo aí. Na verdade, foi força de expressão do formal e do informal. Eu coloquei o formal na caixa da CLT. É óbvio que o cooperativismo é formal e muito formal. A gente tem a Lei 12.690, a gente tem a questão que a Sandra falou agora da proteção do INSS, a gente tem diária por incapacidade nas cooperativas de trabalho. Então, assim, O Jair colocou 20% lá, Crescer falando. Totalmente formal. É que eu quis linkar com a questão da CLT, mas é totalmente formal, sim, e muito formal e muito bem regulado, muito bem respeitado. Me fala uma coisa, Sandra, como é que é? A gente já viu que no Executivo teve a menção do Bruno Covas, a gente vai depois aí perguntar sobre o prefeito, as posições do prefeito com relação ao cooperativismo, a gente sabe que ele é um defensor do cooperativismo também, mas lá na Câmara tem muito vereador engajado com o cooperativismo, com essa defesa, que entende esse crescimento. Eu sei que o Aurélio Nomura é um que defende bastante, sempre apoiou a gente lá, tem tantos outros. Mas tem muita gente que compra essa ideia ou a gente ainda tem muito trabalho para fazer lá? Eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer lá na Câmara, bastante trabalho. A gente tem, sim, né, alguns colegas que às vezes discutem. Você citou aí o Nomura, meu parceiro, colega de bancada lá do PSDB, mas eu não vejo um movimento muito grande por parte dos meus colegas vereadores, mas a gente tem tentado apresentar propostas interessantes. A gente está além da sessão solene que comemora a semana, que depois a Aline vai falar. Né? A gente, por exemplo, numa parceria com o pessoal do Brás e com a Secretaria do Trabalho, né? Na verdade, uma conversa que surgiu. Na época, o Lauro era o presidente da Lubrás, aí sentou o Lauro, a Aline e eu. Nós começamos a falar da questão do Brás, como a questão do desenvolvimento local, como comércio, né, um comércio popular, um comércio de turismo, que tem pessoas de todos os cantos do Brasil, mas nós chegamos num ponto que a gente entendeu que o Brás tem uma vocação gigante e que nós poderíamos ter ali um trabalho, né, uma parceria e a cooperação com a questão do reuso e do encaminhamento dos retalhos de tecidos. Esse é um trabalho para ser feito em cooperativa. Isso gerou um projeto de lei que foi feito através do nosso gabinete, com as mãos da Aline, da equipe da Aline, com o pessoal do Brás e que está tramitando na Câmara. Então, a gente pensa política pública voltada para esse setor. Então, isso daí é importante, mas acho que a gente pode fomentar um pouco mais. Tem projetos, por exemplo, da Aline, da época da Aline, que eu já pedi coautoria, né, que está relacionada ao cooperativismo. Né? São para a gente fazer andar, para a gente fazer virar. Boa. Conta com a comissão de cooperativismo para a gente tentar mexer com aquele povo lá e fazer a coisa andar. Tá? Estou à disposição de vocês duas quando vocês precisarem. Combinado. Aliás, na semana que vem, inclusive, estava agendado, não sei se vai dar certo ou não, mas estava uma pré-agenda com o pessoal que teve com a gente na sessão solene, que é da Unimed, para a gente conversar um pouco mais. Vamos em frente. Já que eu toquei no prefeito, vamos falar um pouco dele. Eu acho que é uma homenagem realmente verdadeira para ele, porque quando eu fui presidente da Comissão de Cooperativismo em 2012, ele era vereador. Ele deve ter ido, pelo menos, o Ailton está aí acompanhando, acho que o Toninho também, a gente foi junto com o pessoal de transporte. Ele foi pelo menos umas 10 vezes com a gente no Tribunal de Contas do município. Era uma questão de proíbe, não proíbe, deixa, não deixa, coloca, não coloca. Essa questão vem até hoje. E ele foi pelo menos umas 10 vezes com a gente ao Tribunal de Contas para tentar defender essa bandeira. Isso em 2012, 2013, acho que é mais ou menos nessa época. E aí falem um pouco como é que é essa questão da prefeitura com o cooperativismo. Vocês têm apoio total do prefeito?
A Aline está lá na secretaria, óbvio que tem o contato da Câmara também, mas eu acho que até é uma forma de homenagear mais um defensor do cooperativismo. Você sabe que quando você falou dos vereadores, né, eu ia fazer 2 comentários. Eu ia dizer que eu acho que da legislatura atual, inquestionável que a Sandra é a vereadora mais atuante no tema, né? Mas teve alguns vereadores que passaram por lá, tipo Ricardo Nunes e Aline Cardoso. Tem um histórico de vereadores, tipo Aline Cardoso, Ricardo Nunes e agora Sandra Santana. E eu acho muito bacana isso ter acontecido, né? Porque é óbvio que não foi de propósito, né? O Ricardo, quando fez a lei, ele não sabia que ia ser prefeito. Eu, quando fiz a lei, eu não sabia que ia ser secretário do trabalho. Mas olha como tem, de certa forma, até uma coerência, né? No meu caso, pelo menos. As leis que eu propus quando eu era vereadora, elas estavam muito alinhadas com os temas de desenvolvimento econômico e não, por acaso, eu sou a secretária do tema, né? Eu não ia ser secretária do transporte. Então, né? Ou sei lá, de qualquer outra coisa, de obras. Então, não por acaso, eu tenho esse histórico lá, mas o bacana é que você consegue dar continuidade e complementar, né? Então, o que aconteceu? Quando o Ricardo era prefeito, ele fez uma proposta, um projeto de lei que criava uma política municipal de cooperativismo e que a gente regulamentou, né? Na verdade, foi até um pouco antes, foi na gestão ainda do Bruno, se não me engano, acho que no ano passado, se não me engano, retrasado. A regulamentação foi na gestão do Bruno. O Ricardo nem era vice-prefeito ainda. Mas aí chega o Ricardo e agora, como prefeito, ele nos dá meios para a gente bombar o programa de cooperativismo. Aliás, eu vi que a nossa coordenadora do tema, a Julia Mota, entrou aqui, ela que está desenhando esse projeto, e a gente agora tem orçamento garantido, tem recurso, tem um termo de referência pronto, está na iminência de assinar, já era até para ter assinado, mas com essas coisas sempre tem um perrenguezinho, mas a gente vai assinar muito em breve. Uma iniciativa, justamente, está patrocinada pelo prefeito, porque ele disponibilizou o orçamento, mas que a gente estruturou tecnicamente, inclusive que a gente ouviu aí um pouco alguns desses parceiros que foram citados aqui, com a ideia da gente trabalhar na cultura do cooperativismo, trabalhar um diagnóstico, né? Essa sensibilização, ela é uma sensibilização coletiva, mas também individual, então a gente também trabalha na capacitação desses indivíduos que são os futuros cooperados. Aliás, fazer só um parênteses, um pouquinho antes da pandemia, a gente trabalhou com a Anlurg na capacitação de 2.000 catadores, né, levando a eles elementos para que eles pudessem também se aproximar das cooperativas. Então a gente já tem uma história, né? A gente contribuiu com aquela capacitação na época, talvez ela não tenha sido tão profunda quanto ela precisava ser, e agora a gente tem um edital que vai fazer uma cooperação, uma capacitação muito mais profunda. Inclusive, a Júlia me lembrou ainda hoje de uma coisa interessante, você tem poucos professores do tema de cooperativismo, né? Hoje você tem muita gente falando de empreendedorismo, disso, daquilo, mas você tem poucos especialistas em cooperativismo. Então, a gente também vai formar formadores. E eu acho que isso é a verdadeira multiplicação, né? Eu brinco que tem algumas coisas na vida que fica bom quando você perde o controle. Então, na hora que a gente formar um monte de gente, essas pessoas forem embora falar de cooperativismo nos 4 cantos da cidade, do estado, sensacional é que o negócio deu certo. Mesmo se eu não estiver contabilizando como um resultado nosso, foi multiplicar. E por fim, mas não menos importante, essa nossa iniciativa tem uma coisa bem concreta, que nós vamos apoiar concretamente 50 cooperativas. Tá? Uma parte delas é a formalização, é a organização, é a melhoria na gestão de cooperativas que já existem, e outras são cooperativas que a gente vai literalmente criar e incubar para criar musculatura e depois elas caminharem sozinhas. E aí eu vi alguns comentários aqui, a tela realmente fica bem pequenininha, aliás eu tô com um carão aqui que eu não tô enxergando, mas, por exemplo, aqui eu vi uma pessoa perguntando de Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é um exemplo sensacional. Por quê? Porque, infelizmente, Cidade Tiradentes não tem emprego. É um bairro dormitório, foi mal planejado, é um urbanismo equivocado, e eu também não consigo, de uma hora para outra, levar um monte de empresa, de indústria e tal. Então, ao mesmo tempo que você induz no empreendedorismo, chama empresas e tal, você vai criando outros mecanismos. Lá, a gente tem um parque de máquinas de costuras gigante, que a gente já clarificou, mais de quase 1.000 mulheres em costura. Lá é um dos primeiros lugares que nós vamos incubar uma cooperativa de costura. Lá não tem emprego e essas mulheres já estão qualificadas. Então, vamos fazer uma cooperativa de costura em Tiradentes. Eu vi aqui também que entraram alguns parceiros nossos no tema da gastronomia. A gente tem já
Uma cooperativa que a gente apoia é uma dessas que precisa se fortalecer mais. Fica no Jardim Edite, é uma Coab, tem uma cozinha comunitária, a gente fez melhorias, trouxe uma série de coisas e agora a gente vai impulsionar mais. É uma cooperativa de cozinha, que inclusive na pandemia fez muita marmita, as cooperadas foram lá, fizeram marmitas. É uma cozinha pública que funciona também como um coworking de gastronomia e essas mulheres são cooperadas fazendo essa comida e comercializando. Então, esse apoio, desculpa, eu estou me estendendo, mas esse apoio que ter líderes, gestores públicos no executivo e no legislativo que defendem a causa, essa coisa vai se complementando, né? Hoje eu estou aqui no executivo, quem sabe amanhã, no futuro, um dia a Sandra que está aqui, então a gente vai podendo, em diferentes formatos, de diferentes lugares, estruturar essa política pública. Agora, sendo bem franca, assim, né? Você falou um número, eu confesso que eu não estou com todos os números aqui, mas tem país que tem um percentual do PIB gigantesco oriundo de cooperativas. Ou que tem um percentual da população gigantesco de pessoas que não estão no emprego, que estão no cooperativismo. E o Brasil está muito longe, né, gente? Eu acho que a gente tem aí alguns anos ainda de maturidade das políticas públicas para conseguir fortalecer e passou da hora, tá? Não adianta só ter a Aline aqui, a Sandra aqui, a gente precisa em Brasília ter gente fortalecendo o cooperativismo, no estado de São Paulo ter gente fortalecendo o cooperativismo, em outras cidades, a gente precisa de uma onda de cooperativismo no Brasil para que isso possa tomar uma dimensão da gente falar do percentual do PIB vindo de cooperativas ou de um percentual de trabalhadores que estão cooperados. E aí sim, respondendo àquela sua pergunta anterior, a gente vai começar a olhar os ocupados de cooperativas perdão, com um contingente tão importante que vai passar a ser até objeto do sonho das pessoas, entendeu? Eu sonho em trabalhar numa cooperativa e estar com as minhas amigas fazendo ali meu artesanato, meu isso, meu aquilo. Então essa política pública está crescendo muito, a gente está muito feliz e cada vez mais vamos gerar resultados aí pela cidade. Vou só acrescentar aqui, Constantino, no dia que nós encerramos a Semana do Cooperativismo, que durou 30 dias, né? A Semana do Cooperativismo durou 30 dias, eu me lembro que o prefeito Ricardo Nunes, ele fez uma fala, que ele passou na frente de uma cooperativa e que ele não conseguiu conhecer essa cooperativa, né? E coincidentemente era quem? Carioca. Mas eu também vi que, recentemente, não só o prefeito Ricardo Nunes, mas ele levou a Simone para conhecer a cooperativa. Isso daí, para a gente, é uma coisa interessante. Por que eu lembrei disso? Porque a Aline falou que a gente tem que ter alguém lá em Brasília, não estou fazendo campanha, pelo amor de Deus, mas é importante que a gente traga isso, né? Eu vi, em termos de cooperativa aqui, cooperativa de reciclagem, uma pessoa que está aí pleiteando um espaço no governo federal, visitando e querendo conhecer e saber mais. Eu fiquei muito orgulhosa do Carioca com isso, viu? Porque ele chamou, de fato, atenção em nome de todas as cooperativas da cidade de São Paulo. Eu acho que isso daí foi uma coisa muito bacana. E ainda dentro daquela sessão, naquele dia foram assinados uns protocolos de intenção também, que aí eu acho que a Aline podia até falar um pouquinho para a gente, porque faz parte, eu estou falando isso daí, eu não sei se você ia perguntar ou não, Constantino, mas por quê? Porque é algo... A minha função aqui é só vocês têm que falar. Não, é porque, como falou do prefeito Ricardo Nunes, ele tem sido assim, muito parceiro em várias situações, mas ele assinou esse protocolo de intenções junto com a Aline e com 3 frentes, né? Então, isso é uma demonstração de apoio total. Então, não sei se cabe ou não, Aline, falar um pouquinho desses três... Não, eu falo rapidinho. Aliás, vou aproveitar até aqui para fazer uma declaração pública. Eu já contei para o Carioca nos bastidores, mas assim, o prefeito falou claramente que ele queria ir lá, que ele tentou entrar, não conseguiu, porque eu olhava aquele lugar, ele achava aquele lugar o máximo. Então, assim, você vê ele como cidadão, vizinho, passava na frente e falava, quero entrar naquele lugar. E quando ele soube quem era, então ficou muito feliz, e ele pediu para a gente fazer uma visita lá, só que eu tô, não é que eu tô segurando a visita, é que eu tô desenhando uma estratégia de que no dia que a gente for, a gente vai assinar mais um documento importante, né? Porque a visita é legal, mas a visita com o anúncio do investimento é mais legal ainda. Então, essa visita lá, né, do prefeito, ela vai vir acompanhada de mais um presentinho para o setor.
E aí eu acho que basicamente, assim, sem dar muitos detalhes, mas o que esses 3 acordos falaram, né? Primeiro, a gente assinou com a Conatrec, com a UCESP e com o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Sem entrar muito nos detalhes, assim, primeiro que eu acho que tem isso, né? A gente é uma rede de cooperação com vários atores em vários lugares, todo mundo junto, e esses acordos, eles são bem simbólicos, ó. Estamos juntos nessa luta, mas essa simbologia, ela é importante e ela também traz alguns elementos técnicos, porque como eu falei, a gente precisa ter conhecimento para qualificar as pessoas, para difundir. Então, por exemplo, a UCESP, ela fala muito da questão da cultura empreendedora e da formalização das cooperativas, né? A Conatrec fala até... Opa! É que vocês não viram os bastidores, é que o negócio está bem improvisado. A Conatrec fala muito, inclusive, do 6º princípio da intercooperação, né? Do 6º princípio do cooperativismo. O CRC fala de dar um apoio à formalização e à gestão contábil das cooperativas. Então, a gente vai criando esse apoio. Eu até deixo aqui um convite para a gente pensar com a OAB juntos também, o que a gente pode fazer, porque muitas cooperativas, elas nascem de uma maneira muito instintiva, da necessidade, não houve necessariamente um grande planejamento, uma grande estruturação. Então a gente tem que ter essa rede de apoio que vai estruturando, né, esse pessoal. Então esses acordos dizem isso, acho que a gente tem ainda mais coisas para formalizar, então, mas acima de tudo, o que eu estou mais ansiosa agora, que deve acontecer em breve, a gente assinar esse documento que vai permitir que a gente possa começar a fazer um investimento na incubação, né, no diagnóstico e até na produção de um conteúdo estruturado para difusão ampla e restrita, né, para que a gente possa perder o controle das informações e que elas circulem aí São Paulo afora e Brasil afora. Obrigado. Legal, legal. Inclusive, nesse dia, né, a gente teve a presença do Arnaldo Jardim e no dia do encerramento, e também assinou, né, o compromisso de defender o cooperativismo, é um compromisso que os candidatos assinam com o CESP. Isso também é bem legal de falar, né, que a gente tem pessoas defendendo o cooperativismo e sem fazer propaganda política, mas você que defende o cooperativismo, antes de votar, procure entender quem defende. Se você é a favor do cooperativismo, vote em quem defende o cooperativismo. A gente tem candidatos a deputado federal, deputado estadual, que defendem de verdade o cooperativismo, né? E eu queria só lembrar uma coisa, né? Nesse nosso evento de encerramento, a gente teve a presença do governador Rodrigo Garcia, que naquele dia tinha publicado no Diário Oficial um ato da formalização de uma comissão intersecretarial e que assumiu também o compromisso, né, de estar junto nessa luta. E para mim é bem importante, porque eu acho que quando a gente se une, né, o Estado e a Prefeitura, tudo que a gente faz junto, e a gente vive um momento de uma união muito impressionante, a gente potencializa o resultado, né, porque os meios da Prefeitura são uns, quando você soma os meios do Estado, isso potencializa. Então eu tenho várias iniciativas que eu estou fazendo, Prefeitura com o Estado, que o tamanho fica gigantesco. Eu acho que com esse compromisso que o Rodrigo assumiu, de ter o cooperativismo na pauta também, a gente pode tomar uma outra proporção no apoio ao cooperativismo e isso pode ser muito bacana. Legal. Sandra, essa questão do governador, do Rodrigo Garcia, que além de participar do evento, dá o apoio, são vários protocolos assinados também pelo governo, várias iniciativas. Você sente isso também lá, do apoio do governo? A gente falou do prefeito, eu acho que cabe a gente falar um pouco do governador, do apoio, além do que a Aline já falou. A gente sente esse apoio do Rodrigo Garcia de verdade para o cooperativismo? Vocês que estão lá na linha de frente, vocês sentem isso lá? Eu sinto, né? Eu acho que o governo do estado ele tem dado assim, demonstrações bem claras. O Rodrigo ontem, inclusive, durante uma aparição dele num dos horários que estava veiculando, ele estava falando exatamente da questão do agro, né? Daquilo que está sendo implementado através do governo do estado. Mas ele não tem falado só do agro, né? Ele tem falado de todos os modelos de negócios, né? E através de políticas públicas também no governo do estado, tem dado essas demonstrações. O que eu acho é que tanto a prefeitura quanto o governo do estado tem tido aí um caminhar, a Aline me corrija se eu estiver errada, mas é a sensação que eu tenho. Os dois governos, municipal e estadual, têm tido aí um caminhar quase que
que conjunto, quase que paralelo no sentido do avanço com a questão do cooperativismo? Eu acho, modéstia à parte, que a prefeitura está até um pouquinho adiantada. É bem chato a gente falar da gente, né? Mas enfim, se eu não contar, quem vai saber, né? Essa live é tipo Vegas, tá, gente? O que a gente fala aqui, fica aqui. Eu acho que as coisas elas têm timing, né? E às vezes não é por mal. Né? A gente teve na prefeitura também, e eu lamento isso, mas tem coisas que você não controla, até um certo atraso no lançamento desse programa que eu estou falando, né? Nossa intenção era ter lançado isso quase 2 anos atrás, mas aí, sabe, vem um problema jurídico, vem uma pandemia, aí o orçamento que você tinha reservado para isso, você acaba usando para aquilo, né? Então, assim, são intercorrências que vão acontecendo. E eu acho que a gente acabou não conseguindo ter uma... na nossa parceria na cidade, tá? Eu não estou falando no Estado, porque eu acho que o cooperativismo ele acaba sendo forte no Estado por causa do próprio agro, né, que é uma característica, e por conta de condições econômicas de cidades e tal. Mas eu digo assim, a atuação do Estado na cidade de São Paulo em cooperativismo, ela está começando agora. E é por isso que é muito importante que a gente dê continuidade, porque a gente não teve um contexto favorável, seja por conta de pandemia, seja por conta de outras questões que acabaram acontecendo. Então, eu acho que assim, o que a Sandra disse, que eu acho que ela tem razão, é que hoje a gente chegou num alinhamento, mas esse alinhamento, ele também foi possível graças à maturidade que a política municipal trouxe. E aí eu acho que agora a gente está conseguindo no Estado, puxar o Estado para tratar o tema na cidade, porque eu até vou, já que a gente está falando de alguns amigos, né, um outro deputado que eu acho que sempre apoiou muito o cooperativismo é o Itamar Borges. E o Itamar Borges fez um trabalho lindo de apoio ao cooperativismo na agricultura, no interior. Né? Hoje a gente tem cooperativa de agricultura na cidade de São Paulo, que a gente também apoia ali na região de Parelheiros, a gente quer inclusive fortalecer mais isso, mas você vê, o órgão que tratava o cooperativismo no estado com mais força era a Secretaria da Agricultura, que tinha um olhar mais voltado para o interior. Então, quando eu digo que eu acho que a cidade está mais avançada, ela está mais avançada na capital. E agora a gente conseguiu trazer o Estado para tratar o cooperativismo na capital com a gente, olhando para reciclagem, olhando para costura, olhando para artesanato, olhando para, enfim, para uma série de outras coisas. Então, eu acho que o momento é muito bom e a gente está muito otimista para os próximos anos aí. Mas você vê, interessante, né, o que a Aline falou. O Estado ele tem 645 municípios. As regiões metropolitanas, elas são, assim, não tão gigantes. Então, quando você fala em cooperativismo, uma Secretaria de Agricultura tratando de um tema que, vamos falar assim, é um tema de desenvolvimento econômico, né? Um dos segmentos seria o agro, né? Então, eu tenho que concordar. Eu quis ser um pouquinho mais elegante, assim, de falar que estava ali juntinho, mas eu concordo que a cidade de São Paulo está puxando, mas é de uma forma muito positiva o que a cidade de São Paulo está fazendo através do trabalho aí da Aline, do prefeito Ricardo Nunes, e lá atrás com o Bruno. Eu tenho uma colinha aqui que diz que em 2021, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado havia assinado durante uma webinar um protocolo de intenções para cooperação técnica com o Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Qual que era o objetivo, né? O respaldo para o desenvolvimento de atividades de educação socioambiental destinada a cooperativas de reciclagem, condomínios e alguns outros. Então, foi um protocolo de intenções lá em 2021, que eu não vou ter condições de dizer para vocês o tanto que avançou, se não avançou, mas é aquilo, são os passos. Eu acho que foi, não sei se foi o Jair ou o Carioca que colocou aqui, o público, ele é lento, eu concordo, ele é lento, ele é burocrático, mas se a gente parar para olhar o país como um todo, independente do público, o privado, o cooperativismo ainda não entrou na mente das pessoas como todos nós gostaríamos. Então, a lentidão está indo dos dois lados.
Eu acho que só para complementar também, eu também tenho uma colinha aqui, né? Porque toda boa live tem uma colinha aqui pra gente. É que no dia 14 de julho, quando a gente se encontrou no encerramento, olha lá, cada um mostra a sua colinha, vai, gente. Momento que a diretora passou e você tem que mostrar a sua colinha, vai, mostra a sua colinha aí também, Sandra, olha lá, pronto, todo mundo vai pra diretoria aqui com a colinha. A minha colinha diz que lá na Semana do Cooperativismo, o governador lançou o Comitê Intersecretarial de Desenvolvimento Regional para Inovação em Cooperativismo, que eu achei até, inclusive, um nome sensacional, Inovação em Cooperativismo. Eu acho que agora a gente tem que estar lado a lado, lá do governo do estado, para ver isso acontecer. E quando você fala da questão da lentidão, né, Sandra, eu queria também fazer aqui um depoimento, né, que eu vivenciei uma coisa que são coisas que acontecem independentemente do nosso querer. A prefeitura ela veio numa toada de fomento ao cooperativismo de reciclagem, cuja responsável era a Anlurb na época, e o negócio estava tomando, né, na verdade, houve um movimento assim, havia um tanto de cooperativas credenciadas, e aí a gente teve uma redução das cooperativas credenciadas por problemas de habilitação, inclusive alguns problemas bem sérios, e a gente como gestor público tem que resolver os problemas. E aí a ideia qual que era? Tinha um contingente, você reduz, porque você tira as massas podres ou os problemas, aí você qualifica, organiza, fomenta e abre de novo. O que aconteceu? Na hora de abrir de novo os credenciamentos, vieram duas situações. Uma, a extinção da Anlurb, que foi um processo longo e complexo, e dois, a própria pandemia, que fez com que os cooperativos tivessem que ficar fechados, né, durante um certo período. Então isso atrasou esse processo na prefeitura, e isso está sendo retomado agora, né? Então a gente vai voltar agora com credenciamento de novas cooperativas e tal. Então assim, às vezes para o gestor público é até frustrante, né, porque você queria fazer mais rápido, mas como acaba de dizer aí o Jair, está avançando, né? É bacana ver que está avançando. Na perspectiva histórica, talvez você fale, nossa, aqueles 4 anos foram os 4 anos que mais avançou. Mas a gente que é apaixonado, que tem essa energia, queria até que avançasse mais rápido, né? Mas eu acho que o importante, o recado, até porque a gente está chegando aqui no horário, o recado que a gente tem que deixar é que assim, estamos comprometidos, estamos trabalhando, estamos engajados, e agora a gente vai tomar uma velocidade até maior. E que tendo, né, essa parceria também do Executivo e do Legislativo com o terceiro setor, né, com as organizações, eu acho que a gente vive, eu não sei, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente vive um momento muito especial do apoio ao cooperativismo na cidade. É verdade. Aproveitando que você falou do Itamar Borges, só deixar claro que ele também assinou o compromisso com o CESP, compromisso de defender o cooperativismo. Os dois assinaram e eu acho que é bem por aí, né? O Jair colocou que é lento, que o público é lento, que está evoluindo, mas eu acho que assim, para quem atua no cooperativismo há tanto tempo e defende tanto tempo, a gente tem a oportunidade de ter vocês duas numa live falando de cooperativismo e tendo tanto para mostrar. Eu sei que se a gente ficasse mais 1 hora aqui falando, teria mais projetos, teria mais ações e exemplos para a Sandra colocar das cooperativas que ela visita, da área que ela atua mais fortemente, teria mais protocolos de intenção assinados. Então, é isso que dá o entusiasmo de continuar e de realmente, é lento, é burocrático, mas aí não é questão do Estado, do governo, da União, é questão do modelo que a gente tem. O modelo é burocrático, o modelo faz com que, muitas vezes, o público seja lento, né? Você tem mais dificuldade, vocês vivem isso na pele. Mas eu acho que a velocidade que está tomando, as ações que a gente já tem práticas e tudo que tem aí dentro da gaveta de vocês para colocar para fora, só dá para falar que, assim, parabéns para vocês duas, parabéns para o governo municipal, parabéns para o governo estadual. E é isso, é bem legal. Está quase chegando no final, vamos tentar aí só mais algumas coisas. Fala um pouco da lei, Aline, acho que é importante, né? Até... Quer falar um pouco da lei? Acho que é importante para deixar salvo a história da lei que você... A lei, Aline. A lei da semana? Eu acho que, assim, primeiro que a lei, a grande inspiração dessa lei foi o próprio dia C do cooperativismo, né? A semana C, uma coisa que já tem uma tradição. Eu estava até procurando aqui na colinha a data. Desde 2009 existe o dia C, né? Então a nossa lei veio 10 anos depois. E eu me lembro que eu fui num dia C
da UCESP, no Memorial da América Latina, que foi um movimento tão bacana, as pessoas tão felizes, um clima tão legal. E a Eugênia, que está aqui, ó, acabou de comentar, trabalhou muito na questão do Dia 100 em Brasília, pela OCB. E qual foi a minha ideia? Como eu falei, eu acho que tem algumas coisas que elas são simbólicas, mas elas têm um propósito, né? Criar uma semana é um fato, é um momento para a gente falar mais sobre aquele assunto. É igual, por exemplo, o Dia da Mulher. Ah, precisa ter um Dia da Mulher? Olha, eu adoraria que não precisasse. Que todos os dias fossem os dias da gente respeitar a mulher, valorizar, da gente não ter violência, da gente não ter feminicídio, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda precisa ser lembrada que, olha, precisamos, né, prestar atenção nessa causa. Mesma coisa, o Dia da Consciência Negra, assim, uma série de outros temas que você fala assim, pô, o ideal seria não precisar desse dia, que todos os dias a gente estivesse pensando nisso. Então eu acho que aqui o espírito é mais ou menos o mesmo, eu acho que a gente precisa falar de cooperativismo o ano inteiro, mas eu acho que tem que ter um momento que, primeiro, é um momento para a gente sensibilizar mais, fazer mais ações, fazer mais barulho, chamar atenção. Você não consegue chamar atenção para um tema o tempo todo, então você consegue ter mais pauta no jornal e tal. Ao longo do ano a gente vai ter alguns outros momentos. Então, primeiro que eu acho que você cria esse fato, né? E segundo, que você também fortalece esse espírito de união, né? Que nós todos temos, da intercooperação, dessa rede. Então, assim, pô, a gente o ano todo trabalha, mas um dia eu tô aqui com outro, eu tô com outro. De repente tem um momento que encontra todo mundo, cria aquela massa, cria aquele momento gostoso. E um dia de celebrar as conquistas, celebrar as vitórias, reassumir compromissos, assumir novos compromissos. Então, o espírito da lei foi esse. A lei, ela institui a semana no calendário oficial, mas ela depende de ações concretas, porque não adianta estar no calendário e não acontecer nada. Tem outras coisas que estão no calendário e não acontece nada. Então eu acho que esse compromisso da Sandra e meu, né, de todo ano estar ativando isso, está também dando oportunidade para as outras instituições usarem a semana, né, esses parceiros todos que estão aqui, que a gente já citou, todos eles estão usando o conceito da semana, muito legal. A Sandra fez a sessão solene no ano passado virtual, esse ano presencial, e vamos seguir juntos. Então, que essa semana ela possa ser o momento da gente falar um pouco mais e fazer um pouco mais de barulho, mas de uma coisa que acontece, na verdade, o ano todo, né? É hora da reflexão, né? É hora da reflexão. A gente consegue unir todos os atores, a maior parte de atores possível, para refletir sobre o tema, refletir quais são as propostas, quais são mudanças, o que a gente pode avançar. Eu achei muito bacana. E eu queria te parabenizar, Sandra, pela sessão solene. Eu estava lá e foi marcante. É isso? É exatamente o que a Aline falou. A lei, na verdade, é um marco, né? E aí da lei decorrem outros marcos, como, por exemplo, a sessão solene foi presidida pela Sandra, que é mais um marco do cooperativismo. A gente teve o evento de encerramento da semana, outro marco. Mas é isso, gente. Vou fazer uma pergunta para vocês para a gente finalizar. Eu sei que vocês estão com o horário, é a última pergunta, vocês já vão entrar em outro evento. A gente está uma semana das eleições, momento complicadíssimo, né? O país todo dividido. Qual que é o recado que vocês dariam aí para quem está nos assistindo? Bom, esse recado eu tenho dado diariamente, não só na semana das eleições, mas no dia a dia do meu mandato, né? Nós, parlamentares, gestora pública, gestores públicos, a gente tem desafios gigantes. E assim como nas cooperativas, a gente não consegue fazer nada sozinho. E para que a roda gire, para que as coisas deem certo, nós precisamos ter os atores nos locais devidos e os melhores atores possíveis. Assim como a gente traz a reflexão, o tema do cooperativismo aqui hoje, que a gente também possa trazer a reflexão esse momento da eleição, né? Nós temos uma responsabilidade gigante, Constantino. Os 5 nomes que a gente vai escolher aí nos próximos dias são os nomes que vão, nos próximos 4 anos, cuidar das nossas vidas, ou seja, uma procuração em branco na mão dessas pessoas. Então, se alguém estiver pensando em dar algum voto de protesto, que seja um protesto inteligente, não seja um protesto como a gente tem visto nesses últimos tempos, né? Procurar conhecer o caráter, né, de cada um daqueles que serão escolhidos, com quem eles andam, quais são as suas propostas, quais são as ideias de políticas públicas que essas pessoas têm, qual o compromisso com a população.
E aqueles que têm uma ligação com o cooperativismo tentar também saber, né? Tem algum compromisso com o cooperativismo? Eu me lembro que na minha eleição, o Sebrae lançou lá um desafio para os candidatos assinarem um termo de compromisso com o empreendedorismo. No Sebrae Zona Norte, no Sebrae Norte, ali em Santana, eu fui a única candidata que assinou esse termo. E dos candidatos eleitos, dos vereadores que foram eleitos, eu sou a única que tinha um compromisso com o empreendedorismo que também tem a ver com o cooperativismo. Então, é para que as pessoas reflitam, levem muito a sério esse momento, porque 4 anos passa muito rápido, mas você pode ter coisas fantásticas acontecendo em 4 anos pela mão dessas pessoas, e você também pode ter um desastre gigante que, para consertar, vai levar 2 décadas ou mais. Perfeito. E não sou candidata esse ano, tá, gente? Eu não vou pedir voto para mim. Obrigado, querido. Olha, eu também não sou candidata, só que eu sou funcionária, servidora, e vou entrar num compromisso às 20 horas com o prefeito e governador, então já estou em trânsito, desculpa. Mas eu acho que, bom, a Sandra falou algumas coisas muito importantes do cooperativismo. Eu queria dizer assim, que eu acho que eu queria dar 2 passos para trás, né? A gente tem um grande problema de desinteresse pela política, né? A sociedade não entendeu o problema. A sociedade acha que quanto pior a política tiver, mais longe elas têm que estar. E, na verdade, é totalmente o oposto. Quanto pior está a política, mais perto as pessoas têm que estar. Porque quem faz a política são as pessoas, com seu voto, com seu engajamento, com a candidatura também, com acompanhamento dos mandatos. Então, assim, acho que o ponto número 1, para todo mundo que está aqui, envolvimento com a política. E, claro, esse envolvimento também significa ver as suas causas sendo trabalhadas por quem está no poder. Agora, isso de modo geral. Quando a gente chega no processo eleitoral, eu acho que a gente tem também assim, questões gerais e questões específicas. Questões gerais, né? Premissas básicas, né? Ética, honestidade, qualificação, né? Compromisso com a coisa pública. Eu tenho um tema que eu particularmente acho importante, e não é só para mim, é para a sociedade toda. A gente precisa de mais mulheres na política, e eu falo isso, não estou aqui advogando em causa própria. As estatísticas mostram, né, que as mulheres na política têm trazido bons resultados, menos corrupção, mais impacto social, né? Fica a dica, tem 2 mulheres aqui que atuam muito no social, e tem muito resultado mundial mostrando que mulheres na política é um tema importante. Então eu acho que assim, de 5 candidatos, as pessoas têm que ter 1, 2, pelo menos, que são mulheres, até a gente conseguir alcançar um patamar maior. Essas são questões assim mais gerais, né? Além, claro, da ética e da honestidade, da qualificação. E aí, óbvio, eu acho que a gente entra nessa questão específica que a Sandra pontuou bem. Se você é de um segmento, é de um setor, é de um território, é de uma causa, vota em alguém que tem a ver com essa causa. Né? Não dá para votar na mulher melancia porque ela apareceu na televisão e é bonita, ou pegar um papelzinho no chão e votar no Joãozinho porque foi o papelzinho que você achou. As pessoas têm que se preparar para o processo eleitoral, né? Você se prepara para o vestibular, se prepara para uma prova, se prepara para uma entrevista de emprego, então você também tem que se preparar para escolher seu candidato, até porque não vamos esquecer que o seu candidato, ele também vai gerir o orçamento público, que é o seu dinheiro, né? A pergunta que cada um tem que fazer é assim, você daria o seu dinheiro na mão de um qualquer na rua? Então, por que você está dando o orçamento da sua cidade na mão de um qualquer na rua, né? Então, enfim, reflexões gerais sobre o engajamento político e as específicas também. É isso, gente. Muito obrigado de coração, gratidão. Contem com a OAB, contem com a Comissão de Cooperativismo. Obrigado de verdade, estou muito feliz por terem aceito o convite, por terem batido esse papo com a gente. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês, se cuidem, lembrem dela sempre, não esqueçam. Sandra. Tamo junto, obrigada. Obrigada, querido. Obrigada, Sandra. Né? Quem está aqui na live, que não nos conhecia, por favor, nos sigam nas redes sociais. Aqui, ó, Sandra Santana 45, Aline Cardoso SP, certo? Já fui logo falando na rede das 2 para adiantar. Sigam a gente acompanhando. Bora! Obrigada, gente! Boa, Sandra! Obrigada! Obrigada, Constantino. Um abraço! Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau.